Negócios na pauta de volta, hoje falando sobre o mercado de vinhos no Maranhão e no Brasil. Olha só, anos atrás, talvez a aceitação não fosse tão boa, mas sabia que o vinho brasileiro tem ganhado qualidade, principalmente nas últimas safras? A bebida nacional contou também com a sorte de boas condições climáticas nas últimas safras de 2018 para cá, especialmente. E isso abriu espaço para os pequenos produtores que também conseguiram investir em vendas online. É verdade, Dalva. E o resultado foi que o ano de 2021 trouxe vendas crescentes para os vinhos finos brasileiros, com alta de 23% em relação a 2020, que já era aquecido, de acordo com os dados da Ideal Consult. Os espumantes brasileiros também se recuperaram da retração do ano anterior, quando a ausência de festas e comemoração levaram a uma redução do seu consumo e cresceram 35%. Já os espumantes importados tiveram aumento de 17% no mesmo período. Então nós vamos voltar aqui a falar com o nosso convidado, o Afrânio Freitas, sommelier da Fribal, e o Paulo César Barro, que é sommelier e sócio da loja Vinho em Ponta. Então parece que está havendo uma diversificação. A gente estava comentando aqui no bloco anterior que os jovens estão bebendo mais, né? Mas está melhorando, assim, digamos assim, o paladar do brasileiro de... A educação para o vinho. Consumir vinhos de melhor qualidade, porque ainda tem, né, Afrânio, essa coisa de gostar do meio seco, né? O brasileiro gosta do vinho meio docinho, que eu particularmente não gosto. Como é que está essa coisa, essa diversificação? Bom, é importante falar que nós nascemos no hábito de consumir produtos doces. Quando pequenos, nossa mãe tinha esse hábito de colocar um pouquinho mais de açúcar. Isso nos criou esse paladar doce, né? Então, automaticamente, hoje as pessoas elas têm evoluído bastante, saído até do vinho de mesa, né, que representava muito dentro do consumo. Hoje as pessoas estão migrando para vinho fino, isso é importante. Quando se fala de vinhos brasileiros, é importante falar que são fatores importantes, dentre os quais o câmbio, né, que hoje nós temos um dólar que está muito alto, e a qualidade do nosso produto. O produto brasileiro hoje, ele tem um destaque muito grande pela qualidade que tem apresentado ao consumidor, né? Tanto é que hoje pode-se dizer que já migram grandes produtores para o Brasil para produzir tais vinhos com muita qualidade para competir, claro, no mercado mundial até. É importante também falar que, apesar do grande aumento, as pessoas ainda tendem a consumir, algumas pessoas tendem a consumir vinho importado por preconceito, né? Algumas pessoas ainda têm um preconceito com o vinho brasileiro, que muito pelo contrário, tem que mudar essa política, mudar essa ideia. Eu nem tenho esse preconceito, eu só acho caro. E de eu onde tenho uma vem? resposta para isso. Acompanhando aqui o Paulo, né, é a questão do meio doce, né? Ele falou tudo, exatamente isso. Nós somos treinados, nosso paladar é treinado, né? A minha filha vai dar um suco de laranja para uma criança. Raramente ela vai aceitar um suco de laranja sem açúcar. Então, nosso paladar é treinado, né? Então, para o adulto hoje, se está fazendo uma degustação de vinho, passa alguém que não bebe vinho, você vai oferecer. A primeira pergunta que a pessoa que tem assim um preconceito, que não gosta de vinho, né, tem medo de gostar, ela fala assim: é seco? Aí eu digo: vamos experimentar? Não, mas é seco, porque se for seco eu não gosto de vinho seco, aquele amargo, aquele muito ácido. Então ela está fazendo perguntas que ela não sabe nem o que ela está perguntando. Porque o vinho é seco e o vinho tem acidez, tem que ter acidez. Então a nossa dica sempre é: vamos experimentar? Aí você serve um vinho seco com os taninos suaves. Eu disse tanino suave, eu não estou me referindo a açúcar. Tanino é aquela substância que todo vinho tinto seco tem, todo vinho tinto tem, devido à casca da uva, que passa aquela sensação travosa. Só que alguns vinhos, esse tanino está em mais evidência. Outros vinhos, você coloca na boca, o vinho desliza, e é um vinho seco, mas com os taninos suaves. Então, quando essa pessoa que tem medo do vinho seco começa a entender que você tem para oferecer a ela vinhos tintos secos, porém com os taninos suaves, ela se permite. Ela está infectada, não pela Covid, mas sim, pelo maravilhoso mundo do vinho. E ela passa a se permitir. E o que aconteceu nos últimos 4 anos, quando você falou esse negócio de meio seco, que há uma certa rejeição? A legislação, houve uma pequena mudança.
Antigamente, todos os vinhos importados que vinham para o Brasil, todo vinho tinto seco, todo vinho tinto, ele tem um açúcar residual da própria uva, né? E o que estava acontecendo? Os vinhos tintos, exemplo de Portugal, que vinham para cá, com 4 gramas de açúcar residual, eles iam com a nomenclatura, né, vinho seco, né? Isso mudou. Todo vinho agora que vem da Europa, que tem 4 pontos de açúcar por litro, 4 gramas de açúcar, ele não pode mais ter o nome seco. Aí está nos dando problema, porque o cliente quer um vinho seco, assim, assado, né? Aquele cliente que já bebe vinho, tem o costume, você pega uma garrafa de um vinho, fala do vinho, ele, eu quero, me dá aí, quanto custa? R$100 e tal. Aí ele começa a ler ali, de repente, na tua frente, ele, mas isso aqui é meio seco, isso aqui minha mulher que vai gostar, não, eu quero um vinho seco. Ou seja, existem preconceitos dos dois lados. Dos dois lados. Mas o vinho que ele está levando continua sendo aquele vinho seco que ele levava antes. A classificação foi que mudou. Mudou, mas o vinho é o mesmo. E deixa eu perguntar para vocês, assim, porque a gente falou de preconceito e colocou na mesma pauta a produção nacional. É fundado em que esse preconceito aqui no Brasil com esse nosso produto? Tem a ver, tem algum fundo de verdade que em algum momento esse vinho realmente já não teve uma qualidade bacana? No passado, o nosso vinho não tinha a qualidade que ele tem hoje. Me perdoe, Paulo. Então, o que acontece? Eu mesmo, como uma pessoa que tem 22 anos de experiência no vinho, eu vim gostar do vinho nacional, do tinto, né, nos últimos 5 anos. E uma vinícola chamada Pisato, um dia eu passando numa feira e ela me conhecia, Frânio, vem cá. Eu, não, daqui a pouco eu volto. Ela, não, daqui a pouco você não vai voltar. Por quê? Ela sabia que os sommeliers, eu trabalhei no Pão de Açúcar, quando eu comecei, né, há 20 anos atrás, ela sabia que a gente era invocado com vinhos importados, que a gente não gostava de vender vinho nacional. Por quê? Porque nós somos educados e de certa forma, é verdade, o vinho nacional, ele veio começar a ganhar qualidade nos últimos 10 anos. Mas quando houve investimento também, exato, né? Agora, por que ganhou qualidade? Começou a ter mais investimento, os enólogos começaram a se capacitar melhor. Os volumes de venda também cresceram, né? Então, uma série de coisas. Agora, por que é caro? Tem questão de tributação também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, porque, por exemplo, a pandemia ela gerou um problema dos custos crescentes de fretes internacionais, principalmente de contêineres, né? De tudo, né? E se a gente olhar as estatísticas de vendas nacionais, os vinhos da América do Sul, eles ainda mandam aqui no Brasil, né? Chilenos, argentinos e até os próprios brasileiros já estão entrando aí junto com o vinho português entre os 4 mais vendidos. Exatamente. Aí a pergunta que eu faço, isso é paladar ou é porque o vinho europeu está ficando caro por causa de frete? Os dois. É importante falar que por causa da pandemia gerou um problema muito grande para a produção de vinhos no mundo, né? Dentre os quais o grande problema é a falta de garrafa no mercado, né? E isso automaticamente, se há uma procura maior, automaticamente, se não tem demanda de produção, isso automaticamente fica um custo maior, né? Isso é fato. Então, é interessante dizer que o vinho importado, ele tem uma questão cambial, que também hoje está bem mais alto que anteriormente. Mas acho que o mercado absorveu bem essa variação cambial, né? E aí também até as faltas de contêineres, né? Então, já aconteceu dessa falta. Então, a pandemia ela gerou uma série de problemas para a exportação de vinhos. Mas é evidente que esses vinhos ainda continuam liderando aqui dentro do nosso mercado, o nosso consumidor geral, Quem é o campeão aqui? É o Chile ou a Argentina? Chile. Em primeiro lugar, Chile, depois Argentina e terceiro Portugal, sendo que houve momentos que o Portugal já superou a Argentina, já está chegando em segundo lugar. Portugal melhorou muito com seus preços e vinhos de altíssima qualidade. E no Brasil, hoje nós temos excelentes vinhos produzidos no Vale do São Francisco, produzido na Serra Gaúcha, que 90% dos vinhos nacionais vêm dali. Até a campanha hoje você gaúcha, tem Santa já Catarina. Tem bons vinhos, né? Excelentes vinhos, né? Em Recife já tem a região de Serra, já está também com a região de Garanhuns, que também já está produzindo. A Serra Paulista agora, e São Roque, né? Então, Brasília fazendo vinho, Goiás fazendo vinhos excelentes. Vamos fazer o vinho aqui do Maranhão, né? Sim. Vamos fazer. Eu ajudo a provar. Vamos. E aí, para concluir essa parte, né? Essa pauta sobre
Se o brasileiro melhorou o paladar, sim. O brasileiro melhorou, está melhorando cada dia que passa o seu paladar, por conta dele mesmo e por conta de um amigo que bebe vinho e chega para ele e fala, olha, tem um vinho aqui que eu vou servir para você, você não vai ver o rótulo. Aí ele bebe o vinho, isso aqui é um chileno, isso aqui é um italiano. Aí o amigo pega e mostra, isso aqui é um vinho nosso, rapaz, brasileiro. De R$60. Eu tenho bebido bons vinhos nacionais. Então eu faço muito isso com meus amigos, bom. E eles não bebiam vinho nacionais, e hoje a minha turma, os clientes mais chegados, todos eles compram vinhos nacionais semanalmente. Então, assim, melhoraram o paladar, porque também teve gente que ajudou a quebrar o preconceito. Então tá aí a dica do Afrânio. Vamos fazer interações dessa natureza para quebrar mais preconceitos, não é, Arthur? É verdade. A gente vai fazer um rápido intervalo, mais um break aqui no intervalo. Então, depois dele, a gente volta para falar mais sobre o mercado de vinhos. É já já.